Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos numa série de vídeos sobre Atos, capítulo 3. Estamos fazendo um estudo, uma pregação expositiva, um estudo sistemático do livro de Atos, Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração através do terceiro capítulo de Atos, sempre lembrando que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é inerrante, é infalível, é toda suficiente para mim e para você. Ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, é a bússola do crente, é a nossa regra de fé e de conduta. Então, abra o seu coração e deixe a palavra de Deus falar ao seu coração através do texto sagrado, Atos capítulo 3. O texto sagrado diz o seguinte: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, a qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceram. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou ao seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedeste um homicida. Desarte, matastes o autor da vida, quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que veio por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de padecer. Arrependei-vos então, pois, e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminado do meio do meu povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades.
Atos, capítulo 3. Mas que lições preciosas podemos aprender através do livro de Atos, né? Do capítulo 3 de Atos, Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo. Nosso título de hoje é Em Nome de Jesus. Poder para transformar vidas. Esse vai ser o título. Poder para transformar vidas. É interessante que Atos 3 é um marco aqui da ação da igreja primitiva já caminhando no poder do Espírito Santo. Esse capítulo revela que a mesma autoridade de Cristo foi transferida à igreja para curar, para confrontar, para proclamar o evangelho do reino de Deus. Pedro e João demonstraram que o nome de Jesus ainda opera milagres, mas o maior deles é a transformação do coração humano. É a salvação de uma alma perdida. Primeiro pontinho que queremos trazer para vocês, o encontro que desencadeia o milagre. O encontro que desencadeia o milagre. De 1 a 10, Pedro e João subiam ao templo e trouxeram então um homem coxo diante deles. É interessante que nós vemos aqui a rotina consagrada. Os apóstolos mantinham a disciplina da oração na hora nona, aproximadamente 15 horas, 3 horas da tarde. Mesmo após o Pentecostes, a vida de oração na vida do crente é a fonte do poder. Sem intimidade com Deus, seremos instrumentos vazios. Vemos também aqui a vulnerabilidade humana, nos versículos 2 a 3. O coxo se sentindo impotente desde nascença, dependente, porque era carregado, mendigo, porque pedia esmolas. Vemos aqui o símbolo da condição humana sem Cristo. Impotente, dependente dos outros e mendigo espiritualmente falando. Como esse homem, todos somos espiritualmente coxos, incapazes de andar nos caminhos de Deus. Mas vemos aqui, logo em seguida, do 4 ao 6, a resposta apostólica. Um olhar pessoal, Pedro fitando os olhos nele. Depois vemos uma recusa ao superficial, quando Pedro diz, não possuo nem prata nem ouro. Vemos oferecendo o essencial, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E é interessante que aprendemos aqui que a igreja não pode se contentar em dar migalhas sociais, quando nós temos o pão da vida, Jesus de Nazaré. Vemos a cura completa de 7 a 10. Imediatamente ele saltou. Ele saltou imediatamente. Vemos uma cura visível, ele andava e saltava no versículo 8. Vemos que ele glorificava a Deus, louvando a Deus no versículo 9. E vemos aqui o milagre físico apontando para o espiritual. É Cristo quem restaura a dignidade e a alegria da nossa alma. Segundo pontinho que queremos trazer para vocês, segunda grande lição, é o sermão no porto de Salomão. Varões israelitas, diz ele no versículo 13, o Deus de nossos pais glorificou a seu servo Jesus. Vemos uma reação aqui da multidão, no versículo 11, ficaram atônitos e atribuíram poder aos próprios apóstolos. Mas Pedro redireciona toda a glória a Jesus de Nazaré. Vemos 3 acusações aqui contra Israel. Primeiro, rejeitaram o santo, e santo aqui era Jesus. Entregastes e negastes perante Pilatos. Segundo, mataram o autor da vida. Matastes o príncipe da vida, mas Deus o ressuscitou. E em terceiro, agem por ignorância. No versículo 17, sei que o fizestes por ignorância, disse aqui. Ou seja, diante das 3 acusações contra Israel, vemos como solução divina uma tríplice obra de Cristo, de 13 a 15 e versículo 26. Cristo foi o servo sofredor, o seu servo Jesus, Isaías 53. Vemos o santo e justo Jesus, no versículo 14, o inocente que foi condenado. E vemos o autor da vida, no versículo 15, aquele que venceu e vence a morte. Pedro não negociava com a culpa, mas apontava para a graça de Deus. O assassino pode ser perdoado, sim, se arrepender de todo o coração. E vemos ao final, versículos 9 a 26, o apelo urgente. Urgente para quê, gente?
para um arrependimento, uma metanoia, mudança de mente, de conduta, de coração. Arrependei-vos, diz o 19. Vemos uma conversão, palavra no grego, epistrefo, significa converta-se, mudar de direção. E vemos as bênçãos prometidas, perdão dos pecados, no 19, tempos de refrigério, no versículo 20, e restauração de todas as coisas, no versículo 21. Deus não apenas apaga o passado, mas inaugura um novo futuro de esperança para a glória de Deus. Terceiro pontinho que queremos trazer para vocês, as marcas da igreja autêntica. Primeiro vemos a coragem para confrontar, de 12 a 16. Pedro não teme denunciar o pecado, mesmo diante de autoridades religiosas. A igreja que cala diante do erro perde a sua voz profética, e não podemos fazer isso jamais. Segundo, vemos um fogo cristocêntrico no 16. Pela fé em seu nome, o nome de Jesus fortaleceu este homem. Foi o que ensinaram os apóstolos. Milagres não glorificam a homens, mas confirmam a autoridade messiânica de Jesus, a autoridade de Cristo através da igreja. Terceiro, vemos a autoridade espiritual também no versículo 6. Agem em nome de Jesus e não por talento humano. O nome de Jesus é nossa única credencial. E também vemos no versículo 6 também a compaixão ativa. Vem o necessitado e agem, mesmo sem recursos materiais. A igreja é chamada a suprir necessidades eternas e não apenas necessidades temporais. Então, aplicações práticas para nós hoje. Primeiro ponto, pare de oferecer moedas. Não distraia pessoas com soluções humanas, pois o que as pessoas precisam é serem saciadas da sede de Deus. Segundo, olhe nos olhos dos coxos, veja além das aparências, há almas imortais clamando por cura, restauração e libertação. Terceiro, fale o nome de Jesus com ousadia. Lembre-se, a sua autoridade não vem de títulos, não vem de um currículo vitae, mas daquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus de Nazaré. Quarto, confronte o pecado, mas aponte para a graça de Deus. Como Pedro expôs a culpa, expôs o pecado de Israel, daqueles que estavam assistindo tudo aquilo, mas ofereceu perdão em Cristo Jesus, o Salvador. E quinto, espere o impossível. O mesmo poder que levantou o coxo opera hoje através da igreja, Efésios 3, 20. Então, conclusão de Atos 3 é que Atos 3 revela que a igreja existe para continuar as obras de Jesus. João 14, 12 menciona sobre isso. O coxo de Jerusalém simboliza um mundo aleijado pelo pecado, mendigando sentido na vida, na porta das religiões vazias. Mas Cristo nos chama para levantar os caídos, restaurar os quebrados e proclamar que só em seu nome há salvação. Então, o desafio final aqui para nós. Há um coxo à sua porta? Pare, olhe e dê o que você tem. Jesus de Nazaré. Há uma multidão perplexa? Aponte para aquele que ressuscitou. Não temos ouro, mas temos o nome de Jesus. Não temos prata, mas temos o poder do Espírito Santo. Não temos soluções humanas, mas temos aquele que é a ressurreição e a vida. Então, lembre-se que diz em Atos 3,6, e diga em voz alta, mas Pedro disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em o nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Amém? Que Deus abençoe essa linda palavra, Atos capítulo 3, 20 e poucos versículos aqui para abençoar o seu coração. Ficamos felizes, de passar para você esse breve estudo sobre o capítulo 3 de Atos. Continue conosco nessa jornada através do livro de Atos, Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre cada um de nós.
Não esquece de dar um joinha, apertar aqui no sininho, seguir as nossas recomendações, deixar aqui nos comentários o que você achou dessa palavra, o que Deus falou com você. Pedidos de oração, deixa aqui também. E no link de descrição aqui embaixo tem todas as informações do nosso ministério, endereço da igreja, horários de culto, informações para contribuição. Tem todas as nossas informações e deixe seu pedido de oração aqui embaixo. Amém? Quero mandar um abraço para a Gisele Aline dos Santos, a Cleonice, o Nando Garcia, nossos IPB Alvorada, que estão aqui também de Maringá. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Eu quero terminar orando pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, encerramos esse estudo, colocando, ó Deus, todos esses ensinamentos e lições preciosas diante do Senhor. Obrigado porque a tua palavra é viva e ela é eficaz, ela funciona, ela chacoalha a nossa vida, ela nos alinha com o céu, ela promove arrependimento, mudança, transformação, conversão de vida. Pai, levanta o caído, cura o enfermo, sara o ferido, restaura o teu povo, assim como o Senhor curou aquele coxo na Porta Formosa. Senhor, cura os corações, as vidas, manifestando a tua presença gloriosa, derramando graça, glória, unção, poder, trazendo a resposta, o milagre, a bênção, a vida das pessoas que me ouvem sejam tocadas, abençoadas pelo poder de Deus. Que o teu Espírito Santo vivifique aqueles que estão mortos, sejam reavivados, vivificados pelo poder de Deus, sejam transformados pelo Senhor Jesus. Nós te pedimos isso de todo o coração. Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, a tua casa, a tua igreja, em o nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço, Deus os abençoe. Beijão do pastor Giovanni. Louvado seja o nome do Senhor.